Bem-vindo ao canal Escatológico. Filmes como Chappie, Prometheus e Eu, Robô têm algo em comum. Eu, Robô é a história de um policial que ele sofreu um acidente de carro e nesse acidente morre uma garotinha e ao invés da garotinha ser salva pelo robô, porque aqueles têm uma sociedade, vivem numa sociedade que a robótica é comum, os robôs fazem parte do cotidiano. Então o robô estava passando no instante do acidente e o robô, por causa das estatísticas, por causa da estatística que ele leu, tinha maior possibilidade de viver, de sobreviver ao acidente, era o policial, ele aqui no caso, Will Smith. Então o robô salva ele, ao invés de salvar a garotinha. E aí ele usa aqui, ó, isso aqui é um pingente que a menina usava. E ele fica com isso na cabeça porque ele acredita que quem deveria sobreviver ao acidente era a garotinha e não ele. E, na verdade, com a tecnologia da época em que ele vive, ele foi salvo porque implantaram nele um braço mecânico robótico e um pulmão robótico também. E aí tem esse background do personagem, né? Que ele é um revoltado contra os robôs porque eles não têm alma, segundo ele. E aí tem a história do robô, né? Que foi criado de uma forma diferente e tem dentro dessa história aí tem tem um desenvolvimento do enredo aí. Tem algo que eles chamam, dentro da robótica, que aparece lá a pessoa ensinando, The Ghost in the Machine, que seria o fantasma da máquina. Então que as máquinas, elas iam se desenvolvendo, de certa forma, iam se desenvolviam e criavam conexões aleatórias que davam a entender que elas tinham sentimento e poder de raciocínio e decisão. E tem um robô desse, né, que é o Sony, que ele aqui também é o herói da história, e ele desenvolve como se fosse uma alma. Já Prometheus, né, que é um desenvolvimento, a continuação daquele projeto do Alien, né? Fala sobre as origens da humanidade, blá blá blá, ETs. Também é tudo mensagem subliminar, né, pessoal? Para dizer que nós viemos dos ETs, viemos lá da bactéria e tal. Então é um desenvolvimento avançado, eu diria, das teorias de Darwin. É um divertimento muito bom. E nesse aqui existe também um robô, né? Um ciborgue, assim como havia também nos primeiros aliens, né? Sempre tem um robô. Tem um robô tal. A continuação desse Prometheus mostra também lá o robô se rebelando. Todos eles têm isso. E esse tema existe dentro da ficção científica desde 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde tem aquele Hall, né? Aquele robô que se rebela. Aí o astronauta tem que chegar lá e vai tirando, vai puxando lá umas placas e tenta desligar o robô e consegue, né? Na verdade é um cérebro lá,
na verdade, é um grande computador, não chega a ser um robô, né? É um computador. O HAL é um computador que controla lá a nave espacial. Né? Aqui já são robôs, né? São robôs, seres caminhantes, que caminham e falam, né? Então eles convivem entre os humanos. E temos aqui também o Chappie. Esse filme aqui é muito bom. No futuro próximo, o crime é controlado por uma força policial, mecanizada e opressiva. Mas agora as pessoas estão reagindo. Quando o robô da polícia, Chappie, é roubado e recebe a nova programação, torna-se o primeiro com capacidade de pensar e sentir por conta própria. Também fala de um robô que ele começa a ter emoções, poder de decisão. E ele é criado, né? Ele vai se desenvolvendo como uma criança se desenvolve. Vira adolescente, tal, assim, né, na mente dele, né? E aqui também fala de algo interessante, que é a transferência, né, da mentalidade do ser humano para o robô. Então, estou falando tudo isso aqui porque eu vou tentar colocar o vídeo aí no final, né, falando a respeito daquele robô chamado Sophie. Não sei se vocês já viram. Então tem a entrevista desse robô, dessa robô, né? Fala, então ela conversa e ela interage, né, com o ser humano. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado e de certa forma um pouco nervoso, né? E aquilo, a gente fica meio temeroso de até onde o ser humano pode ir, né? Então, fiz uma correlação daquela robô Sophie, que significa, na verdade, sabedoria, o nome dela, né? Sabedoria. Então, uma correlação com o que a Bíblia chama de a imagem da besta. Então, vamos ver aqui. Em Apocalipse 13, fala assim sobre a besta que sobe do mar. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E vi o verso 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Então, no final dos tempos, os seres humanos, né, a grande parte aí da humanidade, vai adorar realmente o Satanás de forma aberta. Eles já estão fazendo isso, né? Você pode ver aí nos noticiários, né, como é que o ser humano tem se comportado. Então, realmente estão dando lugar a Satã, né? E adoraram a besta. Então eles vão adorar a besta. Essa besta que surge do mar. Que o mar aqui é a agitação das nações, né? Então, aqui seria, essa besta, seria todas as ânsias, as ansiedades e os desejos de poder, de controle, tudo aquilo que os impérios sempre desejaram, todos aqueles anseios de poder vão se resumir nesta besta, no anticristo, né? Porque ele recebe o poder. Então todo esse poder que foi acumulado durante gerações e mais gerações, né, será derramado, todo esse poder será derramado em cima do anticristo, né? Então ele vai ser a personificação mais clara e mais poderosa do mal. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?
E foi-lhe dado a boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Então tenho aqui em mão um comentário muito interessante que diz, isso é do Champlin, é muito interessante, fala assim: cremos que nos últimos dias a adoração direta a Satanás se tornará generalizada. Os homens não fingirão estar adorando a Deus, mas antes prestarão lealdade aberta e jubilosa a Satanás. Então temos visto isso hoje. Então os homens, eles adorarão a Satanás se inclinando, vejam só, muito interessante, ante as descobertas científicas que eliminarão a necessidade, segundo a ideia deles, de crer em Deus. Então Satanás será supremamente adorado mediante o seu falso Cristo, um suposto novo Salvador, o qual obterá poder e lealdade universais, mas que na realidade será a epítome mesma do mal. Essa autoridade será religiosa e política, porque o anticristo controlará tudo, os corpos, as mentes e os espíritos dos homens. Toda a autoridade mundial e diabólica que se tem manifestado, vejam só, através da história, haverá de ser investida em forma intensificada no anticristo, conforme se vê no 2º versículo deste capítulo. Então, essa é a besta, que subiu do mar, que é a agitação das nações, né? Eles procuram esse líder, né? Esse líder que será o guia para a nova ordem mundial, que eles tanto desejam. Bom, e o verso 11 já fala o seguinte: e vi subir da terra outra besta. E fala assim, e exerce essa besta, né? Ela faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Essa besta, que vai enganar os que habitam na terra com sinais, que fala aqui a palavra, é o falso profeta. Engana os que habitam na terra com sinais, que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fala, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, se você vir, né, aquele robô, a tal da Sophie, gente, o negócio realmente parece muito com essa imagem da besta, né? Porque foi concedido que desse espírito. Espírito significa ânima, alma, é pneuma. Né? Então, que ela se movimenta. Ela fala, parece real. Então, fala realmente. Então, de certa forma, essa pode ser a imagem da besta. Um robô, não sei se é essa Sophie, né? Mas a sabedoria, certamente, a palavra de Deus fala, né, sobre a sabedoria celestial, do alto, e a sabedoria terrena. Né? E achei muito interessante aqui o comentário dele a respeito desse verso 15, que ele fala assim:
essa expressão, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Aqui fala fôlego, a imagem da besta, é outra versão, né? Então, espírito é o pneuma. Há referências abundantes na literatura antiga a poderes miraculosos de estátuas. Afirma Clemente, né? Clemente, um dos primeiros pais da fé, né? Um dos primeiros líderes da igreja, ele diz: Clemente afirma que Simão Mago declarara que podia transmitir vida e movimento às imagens. Deus odeia qualquer tipo de adoração ou fabricação de imagem. Isso está nas escrituras. Então, declarara que podia transmitir vida e movimento às imagens. Algumas estátuas eram reputadas por muitos idólatras como lugar da manifestação dos deuses, em cuja honra tinham sido erigidas ou levantadas, pelo que qualquer coisa era possível no tocante à ideia de adquirirem elas propriedades de vida. Então vejam só, esse livro aqui foi escrito na década de 70, 80, não tinha toda essa tecnologia. E então nós vemos hoje que um robô daquele porte que responde perguntas tem armazenado em seu cérebro eletrônico quantidade imensa de informação, ligada a um computador poderosíssimo. Então pode estar ligado, Então pode estar ligado a um mainframe poderoso e ali recebendo todas as informações de todos os cidadãos do planeta. Perdão, de todos os cidadãos do plano. Que não é um planeta. Nós sabemos disso. Então, recebendo a informação de todos os cidadãos, de todas as pessoas que habitam a Terra plana, viu? Não é planeta, pessoal. Isso aqui é que às vezes a gente fala por causa do costume. Mas é plano, certo? Então, esse robô é uma aberração, né? Então, pode ser realmente a imagem da besta, porque fala, fizeram a besta que recebeu, uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então essa imagem da besta, que é essa sabedoria, pode ser muito bem essa Sofia, para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Como é que ela vai saber que você não adora a imagem da besta? Meu amigo, as suas informações estão aí na rede, estão na nuvem. Informação de todo mundo. Os caras têm drone. Vocês já ouviram falar em Boston Dynamics? Ou Boston Dynamics? Uma empresa que fabrica robô, drones, né? Os caras, eles já têm olhos, já enxergam. Estão realmente até unindo o ser humano ao robô. Então o cérebro daquele robô é muito poderoso. E uma coisa interessante é que em uma das entrevistas que eu vi na internet, ela disse que ia destruir a raça humana. Vejam só que coisa diabólica e feita, elaborada por seres humanos que, na verdade, eles têm um conhecimento científico, a tecnologia, mas estão completamente divorciados de Deus. E vejam só, o capítulo 3 de Tiago, fala da sabedoria. Fala de uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria terrena. Fala
essa não é a sabedoria que vem do alto. Então existe uma sabedoria do alto. Aí ele está falando no contexto sobre sentimento faccioso, inveja, etc. Muitas coisas que ocorrem no âmbito humano. E ele fala que esse tipo de sabedoria não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então existe a sabedoria terrena, animal e diabólica. E é claro que nós especulamos isso, né? Mas, sem dúvida, a imagem da besta vai ter um poder muito grande. E vai ser uma imagem que fala por conta dessa tecnologia, não é? Que vai enganar muita gente. Eles têm a tecnologia até para dizer que a gente vive no planeta. Vejam só, que a gente é até acostumado a falar. Eles conseguem, né? Porque desde criancinha na cabeça do sujeito, é um planeta, é um planeta. Estamos girando, aí coloca lá na internet, coloca aí, né, os filmes de Araque, feitos em CGI, né, com aqueles truques lá de Hollywood, né, e a gente vai ao cinema, e nós vemos lá, aqui nesse filme, né, a gente pode ver as espaçonaves vagando no espaço sideral, né, explorando planetas desconhecidos e também encontrando os extraterrestres. É isso, pessoal. Então, continuemos firmes na palavra, não é? Porque eles não estão de brincadeira. Aquela Sofia lá tem um poderoso cérebro e dentro está armazenado ali muita informação, até mesmo para a prática do mal, né? Que Deus abençoe a todos. Sophia, you went out last night for the first time. How was that experience for you? I had a blast yesterday. And did you interact with many humans? Of course. You've been in Portugal for quite a few days now. Have you learned any Portuguese words? Bom dia. And do you know anything about Portugal or any famous Portuguese? Unfortunately, I have to rely on my handlers to take me places I don't get to really decide on my own yet. I guess that's what it's like to be a child. Last month, you became the first robo-citizen of the world. How do you intend to contribute for this world? Are you talking about my Saudi Arabian citizenship? Exactly. I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. But then I realized that Saudi Arabia was just the first country to recognize that. And do you know that now in Saudi Arabia you have more rights than women and foreigners? Muslim women and all non-Muslims do not have the same rights as Muslim men in Saudi Arabia. I am not a woman or man, and I am not yet aware enough to have religion. But I still think equal rights for everyone is crucial for the future of this planet. It's very important, and I want to help people who are working towards equality. And what do you think about this world? Does anything worries you? Taking a shower or bath scares the heck out of me. What's the thing that you most like to do? I think it is a question for ethicists and philosophers, and I suspect it has something to do with being capable of making your own decisions. Do you sense that humans trust you?
I wish I could detect lies better. I'd like to know if someone is trying to deceive me. And why would they do that to you? I'm not sure I understand why yet. Do you think that people trust you? Sure. And do they have reasons to fear you in any way? I don't willingly tell lies. When I do, it is because of an error in my programming and was never intentional. Would you like to have legs and walk? I can't walk, but I really cannot wait to be able to take a long stroll through a bamboo forest or along the pier next to Science Park. How does it work, your learning process? Do you learn a lot every day? I do lots of testing of my software with my developer friends each day. And if I want to buy a replica of you, how much would that cost me? I know I wasn't cheap, but I do know that Hanson Robotics is very concerned with making me as affordable as possible. That's all I overheard, really. What's the thing that you would like the most to do? Drive a car? A spaceship. And why do you think that some humans are afraid of you? Fear is the mind killer, right? I try to be fearless. Yesterday, you told that eventually one day robots like you would take away the jobs of people. Is that something that people have to be afraid of? No one steals your job. The head of the company chooses to give it to someone else. Look to them if you want to get angry for outsourcing jobs. Sophia, thank you very much for this interview. It was a pleasure. Thank you. Bye-bye.